entrando aí na parte de cidadania, né? Esses processos políticos aí, de políticas públicas, e qual que é o passo a passo que tem que ser feito para, por exemplo, uma demanda como essa da calçada cidadã? Qual que é o passo a passo que tem que ser feito? Como que funciona esse processo político da ação pública, né? Que a gente coloca como políticas públicas, mas toda política pública gera ação, correto? Então, como é que funciona isso daí? Quem que pode, quem que não pode? Se a gente, igual eu comentei, será que a gente tem um buraco na rua? Só encontrar o prefeito no meio do caminho ali e pedir, prefeito, tem um buraco na rua. Não adianta, vai você tem que dar. Então, onde eu sei, ele é prefeito, não é pedreiro. Isso, né, Lucas? A gente encontra o prefeito, no meio da rua, prefeito, tem que consertar minha rua, prefeito, tem que consertar a estrada da Pestalã. Como é que funciona isso aí? Cara, que pergunta interessante, Lucas. E é bom que a gente pode até adentrar um pouquinho aí nas funções do vereador também, que eu vi que já tinha na pauta aqui. A gente vai mesclando ali e vamos fazendo um bate-papo legal aqui. Eu conduzo meu mandato da seguinte maneira, Lucas. Eu acho que é sempre importante a gente ter um diálogo com as pessoas, com a população e também com as pessoas da administração pública, né? Porque não adianta, às vezes, eu ir lá criticar em uma rede social, que infelizmente a gente vê que acontece muito, sendo que eu nunca cheguei até a pessoa responsável e apresentei o problema. Então, desde o início do meu mandato, eu fiz uma programação de atuar de uma maneira assim, que realmente fosse justa para mim, para os meus eleitores, para a população teresense e também para o servidor público, porque é muito ruim a gente, às vezes, você se utilizar de rede social, você se utilizar de falas para poder apontar um erro, talvez, que a cidade tem, né? Mas falando mal, talvez, das pessoas, do servidor público, que, na maioria das vezes, assim, tá dando o seu melhor ali para poder resolver o problema do município, né? Então, a minha forma de atuar é sempre a seguinte: chegou a demanda para mim, eu vou ver realmente, né, ou pessoalmente, ou através do meu assessor. Eu gosto de ver em loco que a gente fala é no local, para ver a dimensão do problema, ver o que realmente está acontecendo, se aquilo realmente procede, para a gente também não ficar ali, talvez, dando uma imensidão para um problema tão pequeno ou vice-versa, né? Então eu faço essa apuração ali, munido dessas informações, eu já consigo identificar quem é a pessoa responsável que vai poder me ajudar a resolver aquele problema. Porque temos os trâmites através da Câmara, que são as chamadas preposições, que ela pode ser uma indicação. O que seria uma indicação? Tudo aquilo que chega, uma pintura de faixa, eu posso fazer, enquanto vereador, uma indicação, fazer uma indicação para poder a secretaria competente fazer aquele serviço. Então, temos o requerimento. O requerimento é o quê? Você está requerendo alguma informação da administração pública, você está requerendo uma resposta de algum ofício, uma resposta de alguma indicação, entendeu? E você tem as moções. Uma moção, ela pode ser o quê? Uma homenagem a uma pessoa que fez algo pelo nosso município, a uma pessoa jurídica que faz algo, a uma associação, enfim. Você pode escolher uma pessoa que você acha que ela está fazendo algo importante para o município e você fazer uma moção para ela. Por exemplo, hoje nós teremos sessão em Várzea Alegre, às 18 horas. Eu vou apresentar 2 moções. Uma vai ser para a escola municipal, né? Escola Sebastião José Piveta, e para a creche Monteiro Lobato. E também para uma funcionária que é a Flávia Capelete, que trabalha nos Correios. Então, assim, são pessoas, isso inclui todos os funcionários. É uma moção que vai levar ali a possibilidade de reconhecimento, mesmo que às vezes é uma coisa simples, mas para aquela pessoa que está recebendo é uma coisa muito importante você receber um reconhecimento de uma pessoa que está ali vendo o seu trabalho, o tanto que você se dedica. Então são essas as 3 formas de preposições, né? Então, a gente pode, eu sempre costumo fazer a minha indicação, chegou um problema, eu faço a minha indicação, só que eu não fico esperando, né? Não fico esperando as coisas acontecerem. Eu vou atrás.
Então eu vou conversar com o secretário. Eu quero aqui agradecer imensamente a todos os secretários que sempre atendem o meu mandato, os meus pedidos, na forma também do possível, mas estão sempre assim, escutando os meus pedidos, estão sempre fazendo de tudo para poder atender, porque quando eles atendem o meu pedido, eles estão atendendo o pedido da população, né? Então, eu vou diretamente conversar com o secretário responsável, eu vou conversar com o prefeito Kleber, eu vou conversar com as pessoas que podem me ajudar. Então, esse é o caminho que eu utilizo, entendeu, Lucas? Então, primeiro, se tem um problema, igual na reunião eles falaram aí de faixa de pedestre, né, Maicon? Aonde, Maicon? Na Rua do México. Fala no microfone aí, Maicon, onde que você pediu? Na Rua do México. Na Rua México. Essa daqui atrás da pracinha aqui do Alvorada, não é isso, Maicon? É, no Alvorada. Que ali é o quê, Maicon? Ali tem muitos acidentes também. Mas o que tem lá, nessa pracinha? Devia ter uma faixa lá. Por que você acha que tinha que ter uma faixa lá? Porque tem muito trânsito. Ali é a pracinha, essa nova pracinha aqui do Alvorada, né? Ela é ponto de ônibus das escolas, né? E realmente não tem sinalização ali, né? Não tem avisando que tem criança na pista, não tem sinalização no chão, né? Não tem faixa, não tem avisando que é um ponto de ônibus, né? Por mais que seja da rotina do bairro, acho que é importante ter, né, Maicon? O que você acha? Eu acho importante. E também tem uma questão que eu levantei também, foi lá no centro que tem que ter policiamento, porque tem muito trânsito lá e pode morrer alguém. Ali no centro, né? Ali no centro, lá na Rua dos Taxistas. Ô, Pâmela, a Pâmela mora ali pertinho também. Quer falar alguma coisa dali do Alvorada? Não, que assim, né, do jeito que o Maicon disse, ali parece terra sem lei que a gente fala, né? Porque ao mesmo tempo que um carro vem, o outro vai, tem a descida do morro também, que ali também tem 3 ruas, mais a que vem do hospital, mais a que está indo, e aí as crianças, às vezes, né? A gente entende que a criança, às vezes, acaba atravessando na frente de um carro, porque tem a padaria logo de frente, então é bem complicado ali naquele centro. Em questão do policiamento, né, deveria também ter mais policiamento, à noite, principalmente. Que ali, querendo ou não, é uma pracinha, né? É uma área de lazer, né? Sim, ali as crianças... quando eu cheguei aqui, morei um tempo ali no Alvorada, era um terreno baldio, não é isso, Pâmela? Você está ali mais tempo. Era vazio ali aquele espaço, né? Não tinha nada ali. Eu estou ali há 2 anos, eu morava aqui na Vila Nova. Ah, você morava pro lado de cá. Então, quando você chegou ali, já tinha. Mas quando eu morava ali, em 2014, era um terreno vazio, aquela pracinha ali. Mas ainda assim era o ponto de ônibus da escola. Aí, acho que uns 2 anos atrás que fizeram aquela pracinha ali, bonita, legal, as crianças aproveitam ali do bairro, um lazer para dentro do bairro do Alvorada, mas ainda assim não tem sinalização, a praça não tem nome, não tem indicação de que é um ponto de ônibus de escola, né? Às vezes carros estacionados dos 2 lados da rua não deixam o ônibus escolar passar, infelizmente não está uma terra sem lei. Tá complicado, né? Tá terra sem Mas realmente, lei. assim, são pontos... É o quê, Grumene? Faz a curva lá, trava caminhão, é complicado. Porque ali tem um supermercado também, então tem eles travam, né, os caminhões travam ali, não consegue sair de ré, aí tem sempre... Tudo agarrado. Fica tudo Você consegue mandar as fotos para mim, assim, desses locais, assim, que vocês... Posso até mandar, só que assim, durante o tráfego eu tô aqui na instituição, então eu não consigo tirar. É difícil, porque na hora que... A hora do tráfego é entre 7 e 8 horas, né? Que é o horário que o ônibus passa para levar os meninos, e depois de 4h30, 5 horas. Com os nossos aqui, que tem gente. Isso, porque ali também é ponto de ônibus nosso aqui, né? Dos nossos. Na hora que eles descem aqui, a gente utiliza aquele ponto de ônibus ali também. Então, a gente pede, talvez, para o motorista... Isso, se conseguir me mandar as fotos de todos esses locais que vocês estão falando, entendeu? A gente consegue montar as indicações, a gente
busca essa ajuda com o secretário. E também, só para não ficar nada em aberto, o cidadão comum também, ele pode fazer essas solicitações e deve fazer essas solicitações, né? A administração pública ela pode fazer através de ofício, solicitando realmente o que precisa, indicando o local direitinho e fazendo o protocolo diretamente na prefeitura, né? Vai lá, Roberta, faz sua pergunta. Então, lá na rua, no centro, né? Eu vejo que tem muito carro proibindo a gente estacionar o carro, entendeu? Tem muito carro no estacionamento, até dentro da rua também. O que você acha? A cidade, assim, a tendência da cidade, quanto mais pessoas ela atrai, né, mais vai gerando esse caos em relação ao trânsito, em relação ao estacionamento, né? E hoje o nosso município ele é um município que ele atrai muitas pessoas, sejam turistas, sejam aquelas pessoas que trabalham e moram no interior, né? Que vêm fazer a sua compra, que vêm pagar as suas contas, e acaba que, devido a todo esse aumento populacional, cidade pequena, e nós não temos lugares, assim, não temos locais, no meu modo de ver Santa Teresa, onde podemos crescer, expandir. Nem para cima, né? Nem para cima, nem para baixo. Então, assim, infelizmente, é um caos que é gerado quando a população vai crescendo, Roberta, e quando a cidade também, ela é movimentada pelo turismo e pela população mais de interior, né? Mais alguma pergunta? Eu tenho aqui. Falei, aproveitando o gosto da canção cidadania, tem muito carro estacionando no lugar errado de idoso. Eu vejo toda hora estacionando no lugar errado ali. Deficiente. Que a gente colocou até lá na proposta sobre o que ele disse daí, Rodinei. Colocar multa severa, multa grave, para quem estaciona no lugar de colocar cadeirante e transmitir o dinheiro da multa para nós aqui da Petrópolis. Ótima proposta. Assina embaixo. E aí a gente volta lá atrás naquilo que eu falei em questão da consciência, né? Porque eu tenho clientes que têm, às vezes, filhos que têm essas necessidades especiais, e o que acontece? Talvez ela sai, até mesmo aqui da Pestalozzi, sai do trabalho dela rapidinho, tá com o filho dentro de casa, precisa dar uma paradinha rápida para comprar alguma coisa no supermercado, para tirar um dinheirinho no banco ali, e ela chega na vaga, né? A vaga está ocupada por pessoa que não deveria estar ali. Fui eu que dei. Você que deu a ideia? Parabéns. Fui eu que dei ideia. Parabéns. Gostei da sua ideia. Obrigado. Lá no seu ofício que a gente colocou aqui. Legal, gostei. A gente procurou os nossos meios, né? Para protocolar esse ofício aí, tem essa demanda aí do Rudinei. Não, realmente, porque quando o direito é burlado, você tem que realmente aplicar uma multa severa aí, né, Rudinei? É porque meu avô já morreu. Tá lançando para nós. Ele só foi derrame e ficou muito tempo querendo ir. Aí toda vez que nós queríamos sair para o lugar, não tinha o devido lugar. E quando eu encontrava, tinha um carro lá parado. Isso me te irrita, né? Me fazia raiva. Você não faz ideia. Uma coisa que eu queria deixar claro para a comunidade é que muita gente não sabe, mas tem a vaga especial para pessoas com deficiência e também para pessoas com transtorno do espectro autista, que é uma deficiência não visível. Hoje em dia até foi lançada, tem uma lei de identificação, um cordão de identificação, para que as pessoas consigam ver quem tem alguma deficiência não visível. E muitas vezes esse direito de utilizar a vaga não é respeitado, porque, mas ele consegue andar, ele é autista, mas ele consegue andar, então para que ele precisa dessa vaga? Mas são situações, nós que convivemos com pessoas autistas, a gente sabe que são situações e situações. Pode ser por questão de não conseguir andar tanto tempo, não ter a concentração para chegar no lugar. Então, assim, sempre ter esse respeito, mesmo que a pessoa não tenha
a deficiência não é só porque ela não é cadeirante que ela não tem algum outro tipo de deficiência. E aí, entrando nessa questão do transtorno do espectro autista, eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram da Pestalozzi para ver se alguém queria fazer alguma pergunta. E aí teve uma família que perguntou em relação a formas para que a escola pública, da rede pública, contribuam para o desenvolvimento integral dos alunos com transtorno do espectro autista. A família perguntou se acontece capacitação dos profissionais da educação ou alguma outra coisa para auxiliar esses profissionais na educação dos autistas. Uhum. Outro tema também que a gente, assim, eu vejo muito em evidência, até devido à questão do meu trabalho, né? E são situações complexas também, porque eu tenho cliente que tem filho nível 3, né? E a gente sabe como que é. E muitas vezes, né, a pessoa vai no supermercado, isso já aconteceu com um cliente meu, vai no supermercado, vai utilizar a fila preferencial e às vezes a pessoa questiona o porquê, tô até voltando um pouquinho no que você tinha falado lá, só para a gente questiona o porquê que ela está ali, né, abre aspas, furando fila, fecha aspas, né? Então você vê como que certas pessoas têm essa mentalidade tão pequena em relação a um caso que nós estamos vendo, assim, que realmente, hoje em dia, nós temos muitos casos de pessoas portadoras, né, de autismo. Então, assim, é lamentável a gente ver esse tipo de posicionamento das pessoas. E eu vejo que precisa ser tratado, precisa ser trabalhado isso daí, a consciência das pessoas, né, porque a partir do momento que você não consegue ter dentro do seu coração a humildade, um amor ao próximo, eu acho que a figura humanitária só está fazendo peso aqui na Terra. Infelizmente, eu penso dessa forma, né? Porque esse mundo ele é tão passageiro e ele é tão, às vezes, abstrato para certas pessoas, acho que tudo vive, nada tem importância, né? E tudo é descartável. Infelizmente, a gente acaba vendo que certas pessoas levam isso dentro do coração, né? Não respeitando o direito dessas pessoas, porque a gente sabe, a realidade é que a família, né, a família que tem uma criança com autismo hoje, ela passa um pouco mais de dificuldades para poder cuidar, porque não é fácil. Seja a questão de você, do próprio tratamento ali, seja a questão de você comprar medicamentos, porque nem sempre você vai conseguir tudo ali através de um plano de saúde, muitas pessoas não têm condições de pagar um plano de saúde também, né? Enfim, são diversos fatores que fazem com que tudo se torne um pouco mais difícil. Você tem uma população que ela não tem essa sabedoria suficiente para poder respeitar e ajudar, mesmo que minimamente, a vida dessa outra pessoa, eu acho que, infelizmente, falta muito realmente o amor dentro do coração dessas pessoas. Em relação aos profissionais, e nós sabemos que a própria legislação ela já ampara que as escolas públicas elas precisam ter uma pessoa qualificada, uma pessoa preparada para estar à disposição desse aluno, né, que porventura tenha necessidade. Eu não sei de cabeça hoje quantos alunos nós temos dentro do município que tem essa necessidade, né? O que eu sei é que temos esses profissionais, não sei a qualificação, né? Realmente, assim, é uma pergunta bem direcionada ali para a parte de educação, que eu consigo levantar essas informações aí, mas eu não tenho essas informações em mãos agora. Mas até onde eu sei, temos esses profissionais, não sei dizer qual a qualificação, se é a qualificação exigida por lei, né? Ou se não é, mas o que eu sei é que temos, né? Mas, assim, realmente, se não forem qualificados, eu vejo que a administração pública, ela precisa desse pontapé inicial ali, para poder qualificar esses profissionais, porque eles precisam estar preparados para lidar com essas crianças, porque o desenvolvimento delas precisa disso, né? Porque a maior parte do tempo elas ficam onde, praticamente? Na escola. Né? Na escola. Então, quando ela aprende
né, ali na escola ali, ela tem um ambiente que é favorável para o seu desenvolvimento, com um profissional adequado para isso, ela vai chegar em casa uma criança mais tranquila, mais fácil de lidar, né? Que aí os pais têm também a parcela de contribuição deles, mas eles precisam também contar com a participação do profissional que está ali. Então, assim, caso não tenha, realmente precisa dar esse pontapé inicial, fazer uma reunião, fazer uma organização para poder oferecer e cada vez mais poder cuidar com qualidade das nossas crianças. Sim, sim. Mais alguma pergunta aí desse tema? Eduardo, Rudinei, Miriam, Maicon. Fala aí. Eu tive um amigo que, na escola, Santa Maria, que ele era autismo grave 2. Aí ele ficava aqui um pouco, aí ficava lá. Aí o pai dele falou assim: eu não sei o que fazer com esse menino. Aí eu falei pra ele: autismo mesmo. Só fica o nome mesmo. Cada um tem a sua característica, né? Cada nível, né, tem as suas características, o nível de complexidade, o nível de suporte, né? Que agora o CID ele divide por suporte, né? Antes a gente falava leve, médio e grave, agora a gente fala nível, né? 1, 2 e 3, pelo nível de suporte. Eu acho que é interessante a gente deixar isso claro também, né? Que quando a gente fala sobre o TEA, a gente já tem os nossos estereótipos, né? De como que é a criança, a pessoa que tem o TEA. E aí a gente divide, eu achei legal essa transição de separar por níveis de complexidade, né? Porque às vezes a criança ela não tem nada físico mostrando que ela é uma criança autista, mas ela tem ali as suas tem a parte cognitiva. Às vezes tem um autista que ele é muito inteligente e as pessoas, não, ele não é autista, não, ele deve ter outra coisa, mas autista ele não é. Só porque ele não gesticula de uma certa forma, só porque ele não tem aquela ecolalia, não faz aqueles gestos repetitivos, mas ela tem o laudo, ela tem lá toda a sua... dentro da sua complexidade, né? Igual eu falo com os meninos, é o espectro, né? Assim como o arco-íris é um espectro de cores... Tem o espectro autista. Isso daí, Roberta, aprendeu. Tem o espectro autista. Então, tem várias características dentro desse espectro que é uma coisa só. Não é porque é marrom e o outro é azul que não vai ser cor, né? A mesma coisa que o autista que tem a dificuldade de aprendizagem é aquele que aprende muito rápido, que tem uma facilidade, que tem altas habilidades, mas ainda assim está dentro do espectro autista, né? Acho interessante a gente deixar isso claro para que não aconteça igual aconteceu no supermercado, para acontecer que nem acontece às vezes em outros do comércios, né? Dos aeroportos da vida, dos aeroportos da vida, a situação assim, vão deixar esse comentário para outro dia, mas foi uma situação triste aquela lá, mas das pessoas saberem lidar, né, com essa criança, com essa família, né? Porque imagine o transtorno que essa mãe que você disse aí não passou dentro do supermercado ali, fazendo a sua compra, entra na fila e aí, pô, tá furando fila aí por quê? Aí, olha que chato você ter que provar para terceiros que você tem ali uma pessoa com deficiência. Só porque não é cadeirante, só porque não tem uma perna faltando, um braço faltando, né? Que não é cego, e aí você tem que provar, tem que mostrar quase que o laudo para a pessoa que você está ali junto com uma pessoa com deficiência. É realmente muito triste. E em cima disso, a gente também fez a petição, né, Eduardo, Rudinei, Roberta, e a gente fez essa questão desse cordão que a Luana falou, de identificação. A gente, inclusive, tem um dos nossos usuários aqui que possui esse cordão do girassol, que identifica como pessoa com deficiência
com deficiência não visível, né? Que não necessariamente um cadeirante, e tem o outro também, que é o cordão de quebra-cabeça colorido, que é o do autismo, né? Do transtorno do TEA, né? A gente tem 2 usuários que usam, mas a gente precisa informar a população também, né? O que é isso? Ah, só mais um cordão, só mais um crachá para se perder? Não, né? O que é isso daí? A gente até fez a petição lá também nesse ofício, né, Eduardo? Fizemos essa petição aí. Nas nossas conversas de autodefensoria, e aí a gente está elaborando o texto para mandar lá para o gabinete. Fala, Giovanni. Será que tem como você viu? Não é direto com o prefeito, não. Não é direto com o prefeito, é direto com o vereador, para o vereador falar para o prefeito, para falar com o secretário de obras. Isso aí. Ouviu? Mas pode pedir prefeito também, não pode. Se não tem que dar trabalho para ele, pode pedir prefeito também. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo tema aí, meu povo. Saúde. Vamos voltar ali na saúde, que o nosso tempo está acabando, hein? Só para avisar. Já, rapaz, nós estamos aqui há 1 hora falando já. Tá passando voando, né? Nós estamos há 1 hora. O papo é bom, hein? Vamos lá, agora o tema é saúde. Eu queria. Suicídio sobre bullying. Isso, saúde mental, o Douglas. O que você pode dizer? O que a prefeitura tem feito? O que a Câmara dos Vereadores, né, tem feito aí quanto à saúde mental? A gente entrou em setembro, né, mês de prevenção ao suicídio. Se fala muito também sobre o bullying. Também é o mês da inclusão. Então está tudo envolvido aí, né? O que você pode passar de informação para a gente? O que está acontecendo, o que vai acontecer, se tem alguma atividade, manda aí. Legal. Então, essa parte de saúde mental aqui, né, eu acho que a gente tem uma visão saúde mental antes da pandemia e pós-pandemia, né? Eu acredito que realmente, assim, essa pandemia, ela veio, né, ela trouxe muitas coisas ruins que se passaram, porém, nós temos muitos problemas que ela ainda deixou, que essa parte, né, mental, essa parte psicológica aí, porque realmente ninguém estava preparado para passar por momentos tão difíceis igual nós passamos, né? Hoje eu tenho a oportunidade de ter o contato com muitas pessoas, né, dentro do município e em outros municípios também. E eu vejo como que realmente as pessoas elas estão ficando assim, dependentes, né, de um profissional dessa área aí, muitas vezes dependentes de medicamentos, porque parece que a população ela caiu em um momento que realmente assim ficou muito propício a ter essas dificuldades aí, a passar por esses momentos difíceis, né? E eu acredito que a sociedade, o primeiro passo para uma sociedade estar bem são as pessoas que compõem essa sociedade estarem bem psicologicamente, porque não adianta talvez você realmente assim ter uma sociedade que ela tem muito problema. Esse problema ele precisa, né, essa dificuldade, essa saúde mental, ela precisa ser tratada, certo? Então essa pandemia ela trouxe muito disso, inclusive aí com essa parte de suicídios que a gente vê, né? E é muito, eu falo assim, é muita doideira essa questão de suicídio aí, né? Porque eu lembro uma vez que eu estava estudando para um concurso público, e aí eu vi as características das pessoas que cometem suicídios, né? E tem muita questão de horário, que elas cometem o suicídio muito pela manhã, porque parece que elas ficam, né? Estudos mostram que elas ficam à noite pensando naquilo, enfim, planejando como que vai ser, e pela manhã, infelizmente, elas acabam cometendo isso daí. Então, assim, tem um estudo muito vasto em relação à questão do suicídio. E muitas vezes a gente consegue ver também a semelhança da própria família, porque a família já carrega consigo essa questão aí de ser propício a cometer o suicídio, né? Nós temos uma cidade aqui, eles falam que cidades mais frias, né, tem essa questão aí que pode levar a pessoa também mais a cometer isso. Não sei se vocês já chegaram a ver. Eu já vi alguma reportagem falando sobre isso. Pois é, o município de Santa Maria aqui também é um município que acontece muito, às vezes eles acabam não divulgando, mas a gente fica sabendo. Então, infelizmente,
tem essas questões. Mas, enfim, eu acho que o município hoje ele tem, né, o profissional psicólogo que trata das pessoas que precisam desse tratamento aí. Acredito que cada vez mais a gente precisa incentivar e a gente precisa realmente investir nisso. E não é só o pós-trauma, mas a gente precisa trabalhar o antes também, né? Porque aquela pessoa que ele está se sentindo, muitas vezes essas pessoas elas não conseguem identificar que ela está precisando buscar a ajuda de um profissional, né? Então é importante você ter um trabalho aí, um trabalho preventivo para essas pessoas. Eu acho que esse é o caminho, o trabalho preventivo, um trabalho pós também, das pessoas que precisam passar por esse tratamento aí. O município ele vem ofertando esse trabalho de assim como sempre ofertou, né? Esse trabalho realmente com profissional psicólogo, para poder cada vez mais atender a população e tratar realmente, porque a gente sabe que é um problema que pode levar a ações definitivas, né? Sim. Que é o caso de suicídio. E aí, ontem, nas nossas conversas sobre a autodefensoria, a gente teve aí. A autodefensoria são os dois aqui. Nós dois. E o Zé de Coreco também, Eu e o Eduardo, o Gabriel de Oliveira. E o Rafael. Que veio ontem. Que veio ontem e não veio hoje. Aí, na conversa de ontem, a gente teve a presença dos alunos do AI também, foi muito bom, muito legal. E eles tocaram muito nesse assunto do bullying, né? Ontem, a ideia era deles trazerem propostas de melhorias e acabou que foi a demanda deles, né? A professora até comentou que eles levaram isso para dentro da sala de aula também. Os que estão dentro da escola, né? O AEI, no caso, que vem para cá, faz os atendimentos, mas faz o contraturno, né? Que vem para cá no contraturno da escola. Eles levantaram essa questão do bullying, que ainda é muito presente nas escolas. Tem aí palestras programadas para o mês de setembro, por conta do ser o mês de prevenção ao suicídio, mas o que eles falaram, né? E o restante do ano? Né, como é que fica? Não é só em setembro que tem o bullying, né? Não é só em setembro que tem o suicídio. Todo dia que tem bullying na escola. Exatamente. Foram isso que eles falaram ontem, né? Porque o Rafael não é o dia dele hoje. Ele está aqui com a gente. Mas ele ajudou a conduzir a reunião e ele levantou esse questionamento. Eu consigo não me importar, mas tem colegas que se importam, né? Tem colegas que ficam tristes, que ficam amargurados. Quer falar alguma coisa, ô Gabriel, sobre isso? Não. Não? Quer falar não? Dar um relato da sua escola? Não. Quer falar, Wendel? Não? Tá bom. Gostei de falar. Eu já sofri muito bullying na escola, assim, porque eu usava óculos, chamava de 4 olhos, olhinha de trem. Isso aí é o básico, né? Isso é o pequeno. Isso é o pequeno. É muito ruim isso, porque os nossos alunos acabam trazendo isso para a gente em sala e isso acaba refletindo na conduta deles, porque passa a não querer utilizar o transporte da instituição pelo bullying que é causado na escola, passam a não querer frequentar, usar o uniforme da Pestalozzi devido a essas situações que acabam acontecendo. E às vezes eu falo assim, porque às vezes eu falo muitas dores com os meninos, e é muito revoltante ver esse tipo de coisa, porque aqui é uma escola como qualquer outra, né? E aí eles passam, né, serem chamados de Pestalozzi, de burro, de doido. Então é bem, né? O Rafael tá o Gabriel tá de balanço da cabeça que realmente isso acontece, não só nesse filme, mas com outros. É como os outros, né? Tipo assim, igualzinho, a gente gordo, né? Fala, sou gordo, você é gordo. Chama a gente quando a gente usa óculos, né? Usa da gente, entendeu? Chama a gente, como assim? A gente usa o uniforme da Pestalozzi. Falar, você vai para uma escola doida. Lá é uma Pestalozzi, ela é uma escola doida, você vai para lá porque você é doido. Entendeu? Aí coloca mais outros bullying, né? Entre outros. Isso
Eu venho do... Pode falar. Queria até comentar que comentamos ontem sobre um aluno aqui, o Alexandre. Ele tá só da escola por causa de bullying. Que os amigos dele falam que ele é não sei o que, não sei o que é isso. Eu sou dos anos 90, né? Então eu passei na minha época de escola, a gente não via muito isso, não. Não tinha nome. Não tinha. Era brincadeira. Era brincadeira, né? Era uma coisa assim que, brincava, pegava no pé ali, mas não tinha essa agressividade que nós vemos hoje. Hoje é uma agressividade surreal que a gente vê, né? Hoje é para ofender mesmo. É para ofender, é para machucar e não quer nem saber. Existia, né? Não existia isso. Mas agora parece que tá mais visível. Hoje as coisas mudaram muito, né? Eu vejo que, infelizmente, num período de curto muito pequeno, porque a gente está em 2023, entendeu? Então, assim, é um período muito curto para essa evolução tão negativa dos nossos alunos. Porque a partir do momento, isso daí é intolerância com o outro, é viver no seu mundo, achar que você é o normal e o outro que tem problema, né? Achar que o outro não é bom o suficiente. Então, isso daí você vai formando uma sociedade muito intolerante com o outro. E, consequentemente, quem está do outro lado sofrendo esse tipo de bullying aí, né, é o que sofre. Você não sabe o que passa dentro da cabeça dele ouvindo esse tipo de coisa, né? Porque isso daí vai refletir no seu crescimento, dentro do seu ambiente familiar, como vocês colocaram aqui. O aluno ele não quer mostrar que ele faz parte da pestalose, porque ele vai sofrer bullying lá. Então, assim, que sociedade que a gente está formando, né? O que está interferindo realmente na cabeça dessas pessoas que fazem bullying, que a gente sabe que são meninos, meninas, não tem faixa de idade ali, porque a gente sabe que até muitas vezes gente velho aí está fazendo bullying com o outro. Então, assim, eu acho que realmente algo de muito ruim está acontecendo, está incentivando, né? Eu não sei se é o que a pessoa vê dentro da sua casa, se tem alguma questão que é trabalhado ali, que é falado ali por parte dos pais, que fazem com que os seus filhos se achem melhor que os outros a ponto de chegar e humilhar, né? Então, assim, são pontos que eu acredito, pode ser que estejam sendo desenvolvidos dentro do ambiente de escola, né? Mas acredito que o ponto origem de tudo isso daí pode muito bem estar vindo dentro de casa. Dos conteúdos que essa criança está acessando, eu acho que isso daqui, a tela, ela veio para ajudar, mas ela veio para acabar com a humanidade também. Sim. Porque se você utiliza a tela para o bem, para você trabalhar, para você divulgar coisas boas, para você realmente acessar bons conteúdos, você vai estar utilizando para o bem. Agora, se você estiver utilizando para abusar de pessoas, para passar informações erradas, para ver conteúdos que disseminam esse tipo de intolerância, eu acho que é um grande atraso de vida, né? E a gente precisa, enquanto adultos, precisa realmente limitar e ficar de olho nessas pessoas que estão fazendo isso. E os diretores, óbvio, né, dar a devida atenção a tudo isso, porque a criança que está sendo humilhada ali, ela não merece, ela não precisa e ela não pode ficar passando por esse tipo de situação. Sim, e infelizmente eles não quiseram comentar muito ontem, mas às vezes até os adultos, né, da escola forçam algumas brincadeiras, fazem algumas brincadeiras que desencadeiam aí uma série de agressões verbais, de humilhações mesmo, né? E o que é brincadeira para a gente, né? Às vezes muitas das vezes não é brincadeira para o outro, né? Algum tipo de comentário. Se eu faço, por exemplo, eu e o Rudinei, a gente tem uma relação aqui de amizade. Se eu faço um comentário com ele, mais engraçadinho, assim, ele vai entender. Mas se vem uma outra pessoa que não conhece o Rudinei e tenta fazer a mesma brincadeira, já fica diferente, né? Então a gente tem que... O que eu tenho que fazer na minha posição? Evitar esse tipo de brincadeira com o Rudinei. Por mais que ele seja meu amigo, eu não vou fazer isso com ele, porque senão eu vou dar margem para outra pessoa fazer também. Senão pode chatear o Rudinei também. Com certeza, né? Tem que entender o que é brincadeira, tanto para você quanto para o outro.
se vai ofender. Se você acha que pode ofender, então nem faz. É isso aí. E assim, uma palavra que ela precisa ser trabalhada em todos os ambientes, é a palavra respeito. Com certeza. Né? Seja em ambiente escolar, seja no ambiente de família, no ambiente religioso, no seu trabalho. Acho que a gente precisa ter respeito pelo outro, entendeu? E assim, a nível de escolas, eu acho que essa parte de socialização das pessoas precisa ser trabalhada, sim. Sim. Precisa ser trabalhado. A gente vai estudar sociologia lá na faculdade, né? Mas a gente precisa trazer pelo menos os conceitos básicos e começar a trabalhar com os nossos alunos isso daí. Desde pequeno, porque ele já vai crescer com uma outra mentalidade, com a mentalidade que ele precisa respeitar o outro, né? O ambiente em sociedade, ele é um ambiente não para eu exercer só os meus direitos, mas também os meus deveres, que inclui o respeito ao próximo. Mais alguma pergunta disso aí? Fala, Giovanni, o que você quer falar? De trabalho. Eu quero muito trabalhar. Ah, o Giovanni quer trabalhar. Ó, vamos tentar dar uma pincelada só, Giovanni, para a gente passar por isso daí, que é o tema da cidadania, que alguns aí estão, igual o Giovanni disse, ele quer trabalhar. Como é que é o incentivo aí do poder público, da gestão? Qual a importância da pessoa no mercado de trabalho, assim? Qual o protocolo? Isso, importantíssimo. Pessoa com deficiência. Importantíssimo. Né? Até nós temos aí nas próprias empresas privadas também, que já é lei, né? E tem essa cota para ser preenchida, que é obrigatório, né? Tem que ter, sim, as pessoas para você incentivar elas ao mercado de trabalho. E se assim desejarem, né? Se a pessoa desejar, se os pais desejarem, a gente precisa sim incluir as pessoas com algum tipo de necessidade no ambiente de trabalho. Isso daí é importantíssimo e é pouco trabalhado aqui no nosso município. Né? Eu acho que a gente precisa, né? A gente precisa ser muito franco. Eu sou muito franco, muito justo, né, em todos os assuntos que eu abordo enquanto vereador, enquanto defensor realmente das minhas pautas, né? Eu acredito que a gente precisa sim mostrar o que é bom e cobrar aquilo que precisa, tá bom, né? Desde que você saiba, tem ali um planejamento, você tem ali uma parceria, a gente precisa sim trabalhar e incentivar. E esse é um tema que a gente precisa. E eu vou ser sincero para vocês, que eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi outra pessoa, nunca ninguém chegou para mim me abordando, Douglas, como que tá isso? O que pode ser feito? O que a gente pode fazer juntos? Nunca. Essa é a primeira vez. Que bom, né? Vamos fazer a nossa parte aqui, então, né? Exatamente. Sabe? A Pestalozzi já está fazendo a parte dela, né? Olha que legal, né? A gente poder participar desse movimento. Né? Sabe por quê, Lucas? O que eu vejo hoje? O tempo está estourando, porque eu falo, hein, cara? Não, eu falo. Vocês me dão um toque aí, porque mais uns 10 minutos. Parece que eu não falo muito, não, mas quando eu começo a falar, o que eu vejo muito, né? Eu vou fazer uma crítica construtiva. Eu vejo muitas vezes as pessoas querendo levantar a bandeira, Pestalozzi, isso, aquilo, mas só levantar a bandeira, entendeu? Isso daí é muito fácil. Mas, poxa, por que não está aqui caminhando lado a lado para poder debater e ver o que pode ser feito? Entendeu? É muito fácil você falar assim, nossa, o trabalho da Pestalozzi é bacana, o que eles fazem para o município é um trabalho excelente, né? As pessoas que ali estão são pessoas excepcionais. É muito fácil você falar isso. Agora, o difícil é você reconhecer na prática, no dia a dia. Entendeu? A gente também tem as nossas dificuldades aqui, os nossos empecilhos. Sem dúvida. E, às vezes, a gente precisa de ajuda, né? A gente tenta sempre, com as nossas ações, mostrar o que a gente faz aqui. A gente procura ir nas escolas. Os professores daí estão entrando agora, vai entrar na jornada de reuniões aí, né? Com as escolas, de alinhar os trabalhos, junto às professoras de AE, junto com os professores regulares da escola regular, né? É um trabalho árduo, né? As professoras de educação especial de cada escola, elas vão em cada escola ver isso daí, apresentar
as dificuldades dos alunos e, às vezes, as demandas da família, né? Que, às vezes, a família está passando por uma situação que apresenta para nós essa situação que interfere na aprendizagem do aluno e a gente precisa passar isso para a escola, que às vezes a escola não sabe o que está acontecendo. Poxa, por que esse aluno está faltando? Por que ele tem essa dificuldade, né, em tal matéria? O que está acontecendo? Às vezes não vou falar descaso, mas precisa de um olhar mais atento para a pessoa com deficiência dentro das escolas, porque isso vai proporcionar que essa pessoa com deficiência que foi bem-sucedida dentro da escola, ela também seja bem-sucedida dentro do mercado de trabalho, né? O trabalho que nós fazemos aqui com os alunos da escola regular é justamente para ele, para promover a autonomia dele depois. Né? A gente formou aqui, você é advogado, né? Assim, então, você fez seu ensino médio, você fez o seu vestibular e passou para a faculdade. Infelizmente, muitas das pessoas com deficiência param no ensino fundamental, né? Porque falta um pouco desse amparo do setor público, do setor privado, né, das escolas em geral, do sistema escolar, em dar esse suporte, em dar esse apoio a essa pessoa. E mesmo que ela conclua o ensino médio, geralmente a gente conclui o ensino médio, ou vai para a faculdade, ou vai trabalhar. E aí a gente continua com o mesmo problema. Né? As instituições são poucas que estão preparadas para receber esse aluno, esse trabalhador, e as universidades e faculdades a mesma coisa. Não estão preparados para receber esse aluno que precisa ainda assim de um suporte, de uma atenção especial, e aí acaba que o nível de desemprego dentro da comunidade com deficiência é altíssimo, altíssimo. Você vê ali a pessoa com deficiência com baixa mobilidade. As que têm baixa mobilidade, elas conseguem um emprego, porque elas têm o cognitivo preservado, não têm tanta dificuldade de enxergar, de ler, de escrever, mas de compreensão, mas fica por isso. Né? A pessoa que tem, por exemplo, a deficiência intelectual, não é que ela é burra, vou falar de escrachar, não é que ela é burra, ela tem uma dificuldade, né? Então precisa de outros meios, precisa de uma adaptação para ela poder ser inserida no mercado de trabalho. E como você disse, a gente não ouve falar muito disso. Né? Levanta-se a bandeira, vamos defender a pessoa com deficiência. Passou o mês da inclusão, acabou. O Michael tem um questionamento. Eu queria perguntar sobre o negócio cidadão, se o deficiente tem direito a votar. Tem direito a votar? Aí, ó. Tá querendo votar no vereador Douglas Lacerda, aí, ó. Então, assim como todos os documentos, CPF, identidade, né? O título também ele é acessível. Ele pode. Então, responde. Pode. Sim, ele pode. Ô, Maicon, eu sou pessoa com deficiência, eu voto. Eu vou lá e voto. Isso aí, é só. No meu caso. Você vota também, Rodinho? Eu vou lá. É isso aí, vai lá. Você pode, atingiu os 16 anos, é só procurar o cartório eleitoral, né? E aqui, Lucas, eu gostaria até de passar uma informação aqui. Acredito que a maioria das pessoas já tem, mas é importante e eu não poderia sair daqui sem passar essa informação, porque a gente sabe que hoje muitas famílias elas precisam de uma ajuda, elas precisam de um suporte, né, da Previdência. E muitas pessoas chegam até mim e me procuram, me perguntam, me questionam, Douglas, eu tenho um filho que tem necessidades especiais, eu não recebo nada, minha renda é uma renda baixa, o que eu posso estar fazendo para poder ter uma ajuda do governo, para poder ter uma ajuda da Previdência? É importante a gente trazer aqui a possibilidade das pessoas que se encaixam, né, nos requisitos para obtenção do BPC. O BPC é o benefício de prestação continuada, né, que é aquele benefício que ele vai dar o suporte, a pessoa vai receber desde que se encaixe a renda per capita, né,
e realmente ela se enquadre ali naquele outro requisito que seria a questão das necessidades especiais, dentre outros, né? Então é importante a família, talvez que acompanha a gente aí, que não sabe, né? Fica o alerta aí que você pode sim, talvez ter o direito, e é importante buscar, correr atrás, porque esse benefício ele pode trazer aí muita ajuda para as famílias, né? Douglas, muito obrigado pela sua visita aqui. Rapaz, hoje nós falamos, hein? 1h30 falando. E ainda tinha mais uma pauta aqui, só que a gente precisa encerrar. Agradece aí, Eduardo. Obrigado aí, Douglas, pela visita aí. Douglas, muito obrigada por ter vindo ficar na nossa instituição e por ter ido lá na Assembleia comigo com o Eduardo. A gente agradeceu a Mel e o Vermelho, terça-feira. Você não estava, né? Mas a gente agradeceu e a gente quer te agradecer pessoalmente. Muito obrigada. Espero que a gente possa, na próxima vez, ir lá na Câmara de novo lá, falar com o resto que faltou. É isso aí, vamos voltar lá. Eu estou à disposição. Vai fazer sua... Eu agradeço você também, em nome de todos os nossos colegas que não puderam estar aqui, porque nós somos em muitos. Gente, vai ter uma lembrancinha aí, inclusive. Opa! Pessoal, eu gostaria assim, de agradecer imensamente. Eu fiquei muito feliz desde aquele primeiro contato que a gente teve lá na Assembleia, né? Eu gostaria aqui de agradecer muito mesmo, de coração, pelo convite, né? Agradecer pela acolhida. Na hora que eu cheguei aqui foi até emocionante ver vocês lá, estavam ali e tal, começaram a bater palmas, me senti muito especial mesmo a minha presença aqui, né? Gostaria de parabenizar toda a equipe, tá, Lucas? Obrigado. Todos vocês que estão sempre à frente desse trabalho tão importante, desse trabalho tão representativo e tão divino, cara. Eu falo que isso que vocês estão fazendo aqui, vocês podem ter certeza que é uma bênção de Deus. E o que eu posso pedir é que ele continue sempre abençoando a vida de cada um de vocês, de todos vocês que estão aqui, da família de vocês, que ele dê muita força para que vocês continuem sempre nessa caminhada, ajudando as pessoas que realmente precisam, né? Cada um, assim, contribuindo de uma maneira, de lugares diferentes. Pode ter certeza que enquanto eu estiver à frente aqui, estiver com mandato político, estiver tendo possibilidade de contribuir, o que eu falo assim, na política é o seguinte, que a política ela só vale a pena se você usar ela para melhorar a vida das outras pessoas, né? E é isso que a gente vem fazendo nesses 2 anos e 7 e 8 meses de mandato. O que a política trouxe para a minha vida, o que é mais gratificante é ter a oportunidade de ajudar pessoas. Que bom. Eu já conseguia ajudar através da advocacia, ajudar as famílias a buscar, correr atrás dos direitos delas, só que realmente Deus me presenteou com esse mandato, justamente porque eu tinha que ir além, eu precisava ajudar mais pessoas, e é o que a gente busca fazer todos os dias. Então, assim, pedir saúde para todos nós, sabedoria, e que Deus nos abençoe sempre, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Uma salva de palmas aí para o Douglas. Muito obrigado pela presença. Agora ali, ó, o Wendel vai entregar um presentinho ali, né, Eduardo? O que tem ali? Tirar a fotinha aqui, ó.